Versículo 19, portanto, vão e façam discípulos. Versículo 20, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém. Irmãos, aqui esse fazer discípulo, a qual nós vemos aqui nesse texto, no versículo 19, é o verbo principal que expressa o centro do mandamento do Senhor. Porque aqui esse verbo ele está no imperativo, ou seja, é uma ordenança, é uma ordem do Senhor Jesus para que nós, como discípulos dele, façamos também discípulos. Enquanto a ir e batizar e ensinar são meios a quais nós utilizamos para cumprir esse mandamento. Então é uma ordem não apenas para os primeiros discípulos, mas é uma ordem para todo seguidor de Jesus Cristo. Então, a ordem de Jesus é para que nós sejamos discípulos dele. Para entender, então, aqui o significado de ambos os termos, ou seja, de discípulo, qual a diferença de ser discípulo e ser membro? Será que existe diferença? Nós precisamos aqui, então, entender qual que é o significado de ambos os casos. E depois de entender o significado, precisamos entender a diferença que há entre eles. Qual o significado da palavra discípulo e qual o significado de ser membro? Então, discípulo, no dicionário, se você puxar no dicionário português, aí, da língua portuguesa, ele está bem resumido, que quer dizer quem estuda, quem é aprendiz, quem é aluno receptivo. Agora, a palavra também, discípulo, aparece no grego, que é a palavra matetes, ou seja, ela também tem um significado de forma literal, que é uma pessoa que aprende, é um aprendiz, aquele que aprende algo de alguém, ou seja, de um mestre. E essa palavra também ela é encontrada no hebraico. É a palavra talmid, no hebraico, cujo até nome foi sugerido um livro de um autor bem conhecido, Talmidins, que tem o significado de aluno, aquele que senta para aprender. Então, esses três são os significados da palavra. E um detalhe importante é que os meninos em Israel, eles começavam a estudar com seus 6 anos de idade. Apenas a partir dos seus 6 anos de idade, eles começavam a estudar. E quando eles chegavam aos seus 10 anos, ou seja, apenas 4 anos de estudo, quando eles encerravam esse primeiro ciclo de estudo, que chamava-se Beit Sefer, esses meninos já sabiam de cor toda a lei, ou seja, o Pentateuco, os 5 livros da lei. Ou seja, eles já tinham decorado o livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, Números de Deuteronômio, com 10 anos de idade. Sabiam toda a lei. A partir daí, alguns deles iam para suas casas e aprendiam os ofícios, o ofício da casa, o ofício da família com seus pais. Mas muitos desses meninos se destacavam entre os demais e eles davam, então, ou eram convidados a dar um segundo segmento aos seus estudos, que chamava o Beit Talmud, ou seja, eles davam continuidade aos seus estudos. O que, então, eram selecionados para darem continuidade aos seus estudos, isso por volta dos seus 14, dos 12 aos 14 anos, eles já sabiam a lei, ou seja, os 5 livros iniciais da lei, né, a Torá, vamos dizer, eles sabiam os livros históricos de sabedoria e de todos os profetas. Ou seja, com 14 anos de idade, um jovem, aliás, um adolescente, né, já sabia de cor todas as escrituras. Com essa idade também eram iniciados ao debate oral, ou seja, a discutir as leis e as interpretações da palavra de Moisés, as leis de Moisés, com os mestres e os doutores daquela época. Nós vemos interessante que lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 42 e 46, vai dizer que Jesus, com 12 anos, foi visto ensinando no templo. O que ele estava fazendo? Discutindo com os doutores da lei. Então nós vemos que isso até na vida do nosso Senhor Jesus, ele teve uma criação, ele teve uma educação dessa forma judaica. De 14 aos 15 anos de idade, então somente os melhores, entre os melhores, os mais habilidosos, os mais inteligentes, continuavam, davam seguimento aos seus estudos. E aí passava a estudar com os rabinos, e os mais respeitados, os mais famosos. E esses meninos, então, extraordinários,
eles eram chamados de Talmidim, plural da palavra hebraica Talmud, ou Talmid, que no Novo Testamento realmente traduz como discípulo ou aquele que aprende. Portanto, o significado bíblico, então, de discípulo é ser um aprendiz, um aluno que sempre está disposto a aprender e a seguir o ensinamento do seu mestre. Agora, a palavra membro na Bíblia, ela é compreendida de duas formas por nós cristãos. A primeira compreensão que nós temos quando ouvimos falar membro é membro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a noiva, né, universal. Essa igreja ela é escrita na teologia com a letra I maiúsculo para demonstrar que essa igreja a qual está sendo falada é a igreja que está nos quatro cantos da terra. Então, todos aqueles genuinamente salvos pelo Senhor fazem parte do corpo, né, o membro, são membros do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo. Então, e nessa igreja, é interessante que nessa igreja universal, dos salvos, aqueles que fazem parte desse corpo, todos eles são discípulos. Todos eles são discípulos. Ela é composta pelos cristãos, né, de todas as áreas do mundo, de todos os lugares, e também todos os tempos. Lá em Colossenses 1, no capítulo 1, no versículo 18a, vai dizer que Jesus, de fato, é a cabeça desse corpo e os membros desse corpo são o seu corpo. Né? Os membros são o corpo da igreja. Cada um com seu dom, cada um com seu ministério, cada um com seu trabalho e esse trabalho para edificação uns dos outros. Romanos capítulo 12, 5 vai dizer que assim nós, olha só, sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Ou seja, então a igreja, essa igreja é universal dos santos, dos salvos, dos eleitos. Essa igreja não é novidade para nós. Cada um possui um dom para edificação mútua um do outro. Ou seja, um prega, outro evangeliza, outro fala do amor. Todos nós, de uma certa forma, são vários dons. Nós temos esses dons para funções diferentes dentro do corpo da igreja e para edificação mútua. Dons e talentos para edificação da igreja. Agora, a segunda compreensão que nós temos como cristãos em relação ao termo membro é aquele termo que a gente utiliza para membro apenas da igreja local, ou seja, da instituição. É quando, por exemplo, eu digo assim, sou membro da igreja tal, tenho um nome no hall de membros da igreja tal, eu faço parte daquela igreja. Mas esse membro, a qual nós temos o costume de falar, eu sou membro, ele nem sempre é um discípulo de Cristo. Então, existem diferenças entre discípulo e de ser membro. Todo discípulo de Cristo, ele é membro do corpo, faz parte do corpo, ele frutifica, ele multiplica, mas existem membros que estão na igreja, na instituição, a qual a teologia nós escrevemos com a letra I, igreja com a letra I minúscula, ou seja, essa igreja nem todos são discípulos de Jesus. Não sai para cumprir a missão que é ir e pregar o evangelho. Essa é a ordem e a ordenança do Senhor. Ou seja, não multiplica, não evangeliza. Então, quem sou eu no corpo de Cristo? Quem sou eu? Discípulo de Jesus ou sou apenas membro de uma igreja? Jesus ele vai definir, através dos três evangelhos de Mateus 16, 24, em Marcos capítulo 8, 34, e no evangelho de Lucas 9, 32, a mesma visão do que é ser discípulo de Jesus. E ele vai falar para nós que, para ser discípulo de Cristo, primeiro nós devemos negar a si próprio, a si mesmo, aliás. Nós devemos negar a si mesmo. Isso aqui ele está dizendo que isso é a autonegação, é uma coisa que nós fazemos. Nós devemos nos negar nossas vontades, porque nós também não temos mais vontade própria. Nós não temos mais vontade própria. E se nós olharmos para Filipenses no capítulo 2, 28, nós vamos ver que Jesus negou a si mesmo, diz as Escrituras, ele deixou a sua glória, ou seja, deixou o céu para vir à terra, sofrer a nossa dor, para pagar o nosso pecado. Então até o próprio Cristo negou, se esvaziou.
Então, negar a si mesmo, uma definição de discípulo de Cristo, é que nós devemos negar a nossa própria vontade. A segunda que nós vemos é tomar a sua própria cruz. Tomar a sua própria cruz. Essa cruz, ela representa a ira que ele iria suportar em nosso lugar, e os seus discípulos também passariam por coisas semelhantes. Ou seja, a cruz é símbolo de sacrifício que nós também teríamos que passar. Porque não existe o evangelho com apenas graça, só graça. O evangelho é graça e cruz. Às vezes nós achamos que por nos tornarmos evangélicos, ou por ir para uma igreja tal, que as coisas vão melhorar. Muitas pessoas voltam frustradas porque vão na igreja para receber e não recebem. Porque não tem um entendimento, às vezes se tornam até membros de uma igreja, e aí quando a palavra de Deus começa a ser pregada de forma genuína, ou seja, a mensagem da cruz, que a vida cristã não é fácil, as pessoas se afastam. As pessoas não aguentam, elas não suportam, porque não entendeu o que é ser um discípulo, ser um membro realmente do corpo de Cristo. Às vezes é um membro que está visitando, se tornou parte de uma igreja, mas não entendeu, não cumpre com a vontade do Senhor, que é de se tornar um discípulo. E a terceira que nós vemos é seguir a Jesus. Negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir Jesus. Não foi isso que Jesus fez com os discípulos? Jesus, quando chega para os discípulos à beira do mar, ele chama. Eles não se negam. Aliás, eles não discutem com Jesus. Eles simplesmente param e obedecem. E seguem Jesus. Eu só posso segui-lo se eu andar no mesmo caminho que Jesus. Andar no caminho que Jesus andou. Eu não posso levar também a minha cruz sem pagar nenhum preço. Então as características ou o que define um discípulo de Jesus Cristo é isso, negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz, seguir Jesus. Não é fácil ser cristão. O desafio para todos nós hoje é fazer essa pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu no corpo de Cristo? Qual partezinha desse corpo eu sou? Às vezes nós costumamos usar, porque Cristo é a cabeça, nós somos um corpo. Será que eu sou a parte da mão? Será que eu sou a parte da boca que fala, que prega? Será que parte eu estou fazendo, o que eu faço, o que eu represento nesse corpo? Jesus, ele chama a gente para ser discípulos, ou apenas para ser membros da igreja. Esse é o desafio. Mateus, no capítulo 28, 19, ele vai dizer, portanto, ide. Olha o imperativo. Portanto, ide fazer. Ele não está dizendo para nós, vinde. Uma coisa curiosa é que Jesus jamais chamou o pecador para vir para dentro da igreja. Jesus chamou a igreja para ir até o pecador. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. É quando a gente cumpre a missão de negar nossa própria vontade, nossos afazeres, carregar nossa cruz, que o fardo não é fácil. Evangelismo, missões, por exemplo, não é um trabalho fácil. Carregar essa cruz, seguir Jesus fazendo as mesmas coisas, parecidas. Então, ide, fazei discípulos de todos os povos da terra e façam com que eles se tornem também discípulos. Aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse chamado ao evangelismo, o chamado de Cristo a todos nós, para que sejamos discípulos, não vai além, não vai apenas para determinadas pessoas em específico. Esse chamado para o evangelismo é um chamado pessoal para todo o crente. E o fato é que todo discípulo, como eu disse, é membro do corpo de Cristo, mas nem todo membro do corpo de Cristo é discípulo de Jesus. Nem todos que estão hoje no hall de membros da igreja cumprem com ID, ou tenta evangelizar, ou tenta falar de Jesus. Uns com desculpa que não sabem falar, outros que não sabem evangelizar. O fato é que na Bíblia, todos tiveram problemas. Uns com problemas na fala, gagos, mas não era empecilho. Jeremias disse que era muito novo para pregar, para ser chamado. Não é empecilho. Então todos nós somos chamados para cumprir
essa ordenança, essa ordem de Jesus de sermos discípulos. Portanto, então, o ide de Jesus não é um chamado, é uma ordem. É uma ordem de Jesus para mim, é uma ordem de Jesus para vocês. E quando eu fui fazer uma pesquisa bem rápida para montar e trazer para os irmãos essa mensagem, o Instituto Moody, é um instituto que faz pesquisas no campo religioso, ele diz que 95% dos ditos cristãos jamais ganharam uma vida para Jesus. 95% dos ditos cristãos jamais ganharam uma alma para o Senhor Jesus. Por quê? Então, vamos ver algumas diferenças entre membro e o discípulo de Cristo. Vamos ver o que um membro apenas faz e o que um discípulo de Jesus faz. Então, o membro, por exemplo, se ganha. Agora, o discípulo não se ganha. O discípulo se faz. O discípulo é através de ensinamento, é de apoio, é de andar junto, conforme nós vimos na palavra talmide. Andar junto. O membro, ele espera pelos pães e pelos peixes. Eles vão atrás das bênçãos, enquanto o discípulo, ele é um pescador. Ele não só dá o pão e o peixe, mas ele vai ensinar a pessoa a pescar. O membro fica esperando as coisas acontecerem, enquanto um discípulo de Cristo, ele faz acontecer. Um membro, ele apoia-se no pastor, mas um discípulo, ele é um apoiador ao pastor. Ele é a mão direita do seu pastor. O membro entrega parte dos seus bens, enquanto o discípulo está disposto a entregar a sua própria vida. O membro, ele vive numa rotina dominical, de EBD, enquanto o discípulo de Cristo, ele é criativo, tem atitudes, toma decisões e sempre quer dar um passo maior. O membro está à espera sempre por uma tarefa, esperando por uma tarefa. Agora o discípulo tem a iniciativa e assume a responsabilidade em criar tarefas ou responsabilidades. O membro, ele sempre está reclamando, está murmurando, está criticando outras pessoas que fazem, mas o discípulo de Cristo, ele obedece e nega a si próprio. E não dá ouvido a essas críticas, a essas reclamações. Ele não é um peso para os demais irmãos, não é um peso dentro da igreja. O membro, então, ele é condicionado pelas suas circunstâncias, enquanto o discípulo aproveita as circunstâncias. O membro, ele fica esperando uma visita do pastor, do diácono. Agora, já o discípulo de Jesus, ele é um visitador. Todos nós somos um visitadores. Precisamos ser visitadores. Se não dá para fazer agora, pelo menos pelo WhatsApp, pelo telefone, nós precisamos chamar nossos irmãos, abraçar nossos irmãos de volta. Nossos irmãos que estão fracos, nossos irmãos que estão dormindo nesse tempo tão perigoso, nossa fé. Então, o membro, ele vive para somar, mas o discípulo de Cristo, ele vive para multiplicar, para querer outros discípulos. Um membro, ele é focado na conversão, nos programas que acontecem dentro da igreja, mas o discípulo de Cristo, ele é focado apenas na missão, que é ir e fazer outros discípulos. Membro é preocupado só com o espaço daquela igreja. Agora, o discípulo, ele atua não somente dentro da igreja, mas ele atua também fora na sociedade, na vizinhança, no seu trabalho. Membro, ele vive a sua tradição. Agora, já o discípulo, ele rompe com os paradigmas e com os mitos. Membro, sua meta é ganhar o céu. Agora, já o discípulo, sua meta é ganhar pessoas para o céu. Membro quer ganhar pessoas, quer ir para o céu. Ele não está preocupado que as outras pessoas vão para o céu. Membro só fala do evangelho. Às vezes ela fala, o membro de uma igreja fala do evangelho, mas o discípulo de Jesus faz discípulos através de relacionamento, se relaciona com as pessoas. Membro está sempre pedindo a Deus ou esperando um reavivamento, enquanto o discípulo, ele vive reavivado porque está comprometido com a obra de Deus. Membro, ele diz, não tenho tempo, nunca tenho tempo, não posso fazer isso, estou sempre atarefado. Agora, o discípulo de Jesus, ele diz, aqui estou, eis-me aqui, Senhor, como o jovem Samuel. Então, o membro,
vive transtornado pelas coisas desse mundo, enquanto o discípulo de Cristo vive ou deveria viver transformando o seu mundo. Discípulo, então, é multiplicar-se e se reproduzir. Ou seja, é transformar mais em muito mais. Portanto, Jesus, irmãos, Jesus não quer que nós façamos membros de igreja. Jesus não quer que a gente lote igreja pelos nossos métodos. Ele nos convida para sermos discípulos e discipuladores dele. O que então um discípulo faz? Um discípulo aprende tudo com o mestre. Um discípulo faz de tudo para ser igual ao seu mestre. Um discípulo passa tempo com o seu mestre, igual Samuel passava. Um discípulo segue o mestre para onde quer que ele for. Ou seja, segundo a tradição judaica, um discípulo ele deveria cobrir-se do pó do seu rabino. Ou seja, deveria andar tão próximo ao seu rabino que o pó, levantando pelas sandálias, chegaria a lhe cobrir. De tão próximo. Em outras palavras deveriam estar o mais próximo possível de seu rabino. E a todo momento. Como saber, então, se eu sou um discípulo de Jesus? Como saber se eu sou um discípulo de Jesus? João capítulo 14, no versículo 15. Somos discípulos quando nós somos obedientes. Ou seja, obediência é o primeiro distintivo de um discípulo. Obedecer. Obedecemos a Deus porque Ele é o Senhor soberano do universo e a nossa obediência é a única resposta aceitável para a sua infinita bondade. Nós somos discípulos de Jesus quando somos também o quê? Submissos a Ele. Submissos aos nossos pastores. A homens que se sujeitam a Deus. Nós somos submissos. Então, submissão é muito mais do que obediência. É a atitude de confiança em Deus, que é soberano, que é amoroso, que é onisciente. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes o diabo tenta a vida da pessoa. A palavra fala que submeta-se a Deus e o diabo vai resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Então, submissão. Nós precisamos submetermos a Deus, sermos obedientes a Deus como discípulos. E já encerrando, meus amados irmãos, somos discípulos quando nós amamos uns aos outros. Que a marca mais importante de um discípulo de Jesus certamente é o amor. Jesus disse lá em João capítulo 13, 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, amar uns aos outros também é um distintivo do discípulo. E se eu não consigo amar? O que eu preciso fazer? O primeiro passo para nós podermos amar é o perdão. Pois quem não perdoa não pode amar a Deus e não pode amar ninguém. Perdão. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes ou tiverdes amor uns aos outros. Irmãos e minhas irmãs, esse desafio é um desafio muito grande para todos nós. É um desafio difícil, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos negar nossas próprias vontades. Nós precisamos negar nossas vontades e esquecer as coisas terrenas, porque as coisas são passageiras aqui. Mas Jesus tem uma promessa para nós. Ele foi preparar caminho, deixou o Espírito Santo para nós, ele disse que estariam conosco até o final dos tempos. Então nós precisamos negar nossas próprias vontades. Nós vamos ter aflições, estamos tendo aflições. Talvez essa aflição é a sua cruz. Talvez esse sofrimento que vocês possam estar passando, todos nós estamos passando, pode ser a cruz. Que nós possamos, meus irmãos, ser então e entender que nós precisamos, na verdade, não ser membros de uma igreja, não de uma localidade, não de uma instituição. O discípulo de Cristo automaticamente será membro de uma instituição, de uma igreja.
Ele fará parte do corpo de Cristo. Mas não quer dizer que todo membro, nem todo mundo que está no hall de membro de uma igreja, ele é discípulo e está cumprindo com a missão de Cristo. Que nós possamos, então, passar a ter essa maturidade e mentalidade que nós precisamos negar nossas próprias vontades, carregar nossa cruz e seguir o nosso Senhor. E que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe para a honra e glória do seu santo nome. Amém?